céu e faz um coração pra Deus e com sua voz declare: sou apaixonado. Gente do Gospel Mix, olha só, Dan e Daniel com a gente hoje. Hoje vocês vão aprender a fazer um coração pra Deus aqui no Gospel Mix. Aguarde, hein? Não saia daí. Sigo. Olha que surpresa legal. Hoje nós vamos falar sobre um sertanejo pop. Olha que tá na onda, tá nas paradas do sucesso, né, no meio secular. E por que não para Deus? Gente, eu estou muito honrada de receber a dupla Dan e Daniel, que eu conheço. Assim, olha, gente, eu posso dizer que eu fiz uma viagem a Belo Horizonte de carro. Vocês sabem que a estrada é longa. Bastante, viu? Bastante longa. 9 horas, 10 horas, se não parar muito, né? 9 horas de estrada, escutando Dan e Daniel. Opa, bom sei demais. tudo, hein? Eu sei tudo hoje. Olha, vocês podem... Então o CD virou, revirou e... Se a gente esqueceu alguma letra aqui, é só já pedir sabe quem ela, recorrer, né, gente? É isso aí. Gente, eu tô aqui com eles, mineirinhos. Belo Horizonte, uma cidade que, olha, sinceramente eu amo de paixão. Tem um parte da minha família lá, então tô sempre em Belo Horizonte. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho de vocês e agora tenho o privilégio de mostrar isso ao Gospel Mix. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês, muito feliz de recebê-los aqui. A honra é toda nossa, tá, Simone? E nós estamos muito felizes mesmo. Deus tem levado assim a dupla Dan e Daniel para vários lugares, sabe? Deus tem nos surpreendido muito, porque é uma dupla nova, né? Tem 2 anos apenas de carreira e nesses 2 anos parece que nós temos uns 10 anos, né? Nossa, já passaram. Tanta coisa que já aconteceu. Coisa. E Deus a cada dia tem mostrado o carinho, o cuidado dele com a Já gente. começa assim pelo nome, Dan e Daniel. Foi sugestivo? O teu nome é Dan mesmo? Não, Ou é então, uma... meu nome é o seguinte, tem que ter um cortaram bom no tempo- meio. Tem que ter um bom tempo de amizade, né? Tem que Sim. conhecer intimidade, pra eu poder... Pra poder revelar. Tem que tomar um cafezinho primeiro, um pão de tomar um queijo. cafezinho. Tem que agradar pra contar. Agradar, né? é. Tem que agradar. Isso. Inclusive, a gente pode, quem sabe daqui uns 3 programas eu falo aí e tal. Não, mas brincadeira. Tira as crianças da sala, por favor. Não, Dan brincadeira. é só o final do meu nome, que meu nome é Oberdan, né? Meu Deus. Minha mãe achou que eu ia ser doutor, né? Porque com um nome difícil dele. Nossa, é E, mas assim, nem minha mãe com raiva me chamava disso, pra ter ideia. Quando ela me xingava nervoso, eu não conseguia, né? Era muito difícil. Oberdan. Eu não conseguia. E aí sempre foi Dan, desde pequenininha, Dan, não sei o que, e aí acabou que pegou mesmo, né? O apelido já ficou marcante. Legal. E você falou do nome, o Dan e Daniel, não ia ser Dan e É Daniel. verdade. Assim, depois, não sei se posso agora ou depois contar o testemunho nosso, que a gente tem um testemunho. Já não posso. Entendeu? Mas daqui a pouco a gente vai contar, E assim, o nome Dan e Daniel foi um nome que veio do coração de Deus para nós, assim, sabe? Diretamente, daqui a pouco a gente vai saber por quê. Na verdade, vai ser agora. Eu vou revelar pra vocês. Tá parecendo aquele programa daquele cara do teste de fidelidade. Vou revelar. Na verdade, o início da dupla, inicialmente não era esse projeto. Era Dan e William, né? Que era o seu primo. E aí, toda uma história percorreu aí, uma tragédia entrou no meio dessa história. E aí veio a ser Dan e Daniel hoje. Mas conta pra gente um pouquinho dessa... É um lado triste da história da dupla, mas eu acho que era importante o pessoal saber. Assim, na verdade, eu e meu primo, a gente que veio, a gente se aventurou, né, em cantar secularmente, e a gente começou a fazer um sucesso lá em Belo Horizonte, lá, e cantar em várias casas noturnas, né? E assim, Deus começou a cobrar da gente, que a gente tinha que abrir mão disso, tinha que abrir mão daquilo tudo, que a gente era dele. E a gente largou tudo, largamos tudo, porque a gente viu que ali não era o nosso lugar. Foi onde a gente lançou a nossa música Deus Vai Fazer Chover na época, como Dan e William. E em Minas Gerais essa música tocou bastante nas rádios lá. E com 4 meses de dupla, 4 meses Dan e William, assim, as coisas já aconteceram muito rápido, já recebemos proposta de gravadora. A gente foi a primeira dupla que eles chamam de universitário, né?
mas a gente não é universitário, eu não cheguei a fazer quarta série, brincadeira. Mas assim, na época, essa música começou a tocar bastante. A gente recebeu um convite de uma gravadora do Rio. Isso foi no dia 7 de junho de 2011. 7 de junho de 2011. E a gente estava no Rio de Janeiro nesse dia. E a gente voltou para Belo Horizonte. Peguei meu carro no aeroporto, a gente foi para Valadares, para Governador Valadares, que é perto. A gente estava voltando no dia 9 de junho. A gente estava chegando em casa já depois de 5 horas de viagem. Quando eu fui fazer a curva, faltando 30 minutinhos para chegar em casa, estava chovendo muito forte, né? E aí meu carro entrou em aquaplanagem. Quem já passou por isso sabe que você não consegue fazer nada, você perde o total controle do veículo. E meu carro foi pro outro lado da pista e aí vi uma carreta. Aí foi questão de segundos, foi muito rápido, né? E ali eu lembro que eu desacordei, fiquei desacordado ali. E quando eu acordei, minutos depois eu olhei pro lado assim, vi meu primo, né, todo machucado e adormecido. E eu desci do carro. O interessante é que quando eu desci do carro eu achei que eu estava sonhando. Eu falei assim, eu vou acordar desse pesadelo agora. E eu tenho uma mania que quando eu tenho um pesadelo eu começo a correr para eu acordar. E sempre isso dá certo. Nesse dia não deu certo. Que um policial pegou no meu ombro assim. E onde você vai? Você está indo aonde? Você não viu que vocês acabaram de bater o carro ali? E aí quando eu virei, eu vi meu carro todo entrelaçado com aquela carreta ali. E a partir daquele dia ali, foi os momentos mais difíceis da minha vida, assim. Aí eu fiquei internado e sem ter notícia do meu primo. Eu fui ter notícias dele só no sábado, que a enfermeira chegou pra mim e me deu a notícia, que ele havia falecido. E pra muitos ali eu havia perdido tudo, né? Poderia fazer qualquer outra coisa da vida que como se diz, isso aí não é pra você. Deus ele já conseguia ver hoje Dan e Daniel, coisa que a gente nunca não imaginava, né? Eu todo machucado naquela cama ali, não conseguia imaginar e ver hoje o que está acontecendo na minha vida. Onde colocar os teus pés, Deus vai te abençoar. E você cantava já? Já, na minha época secular eu cantava, depois eu me converti em janeiro de 2008. E Deus, assim, quando eu me converti, Deus abriu uma porta em outra área, sabe? Uma área também que eu gosto muito, que é a área teatral, e a área de TV também, e a área de rádio. Então, teatro, rádio e TV. Comecei a trabalhar ali na Rede Super de televisão, né? Junto com o Alex Passo, que você conhece, no programa Balaio. E tem um programa também lá chamado Cesta Básica. Então eu também participei desse programa. Então até o momento, até esse momento aí que eu tava... Cara, agora que eu tô lembrando, ele é o cara que imita as pessoas. Gente, eu tenho ele imitando o Silvio Santos. Pastor Márcio Valadão. Cara, eu não acredito. Eu tenho DVD seu, porque eu tenho, da Cesta Básica. E você entrando como o Silvio Santos lá, eu ri demais no dia. Pelo amor de Deus. Aê, chega aí, muitas palmas. Oi, olha só. O que é isso? Olha só, está começando. Está começando mais um programa. É um programa pela Rede Super. É o programa Cesta Básica. Aê! Muitas palmas, aê! E olha, hoje nós teremos muitas atrações. Atrações maravilhosas. Aí você estava lá na parte de televisão e de repente, Então, como é que surgiu esse encontro de vocês? Então, nós já éramos amigos e o interessante é que teve alguns eventos que o Dan cantava com o William, porque eu já gostava muito do trabalho deles na época, que eu abria os eventos, brincando, fazendo essa parte do humor, né, Dan? Então era muito interessante que eu fazia isso. Só que na época que eu cantava secular, e que Deus abriu essa porta na área humorística, eu cheguei a falar com Deus. Falei, olha Deus, o Senhor sabe que a minha vontade mesmo é na área musical. Mas eu não quero procurar, eu não quero ir atrás. O Senhor vai trazer o momento certo, a hora certa, se for com o ministério, se for sozinho, se for com dupla, o que for.
Então eu não procurei, tanto que ele tomou um susto quando ele... Porque como que ele descobriu que eu cantava? Pelas imitações. Porque eu fui na casa dele e eu ficava imitando. Eu tenho um personagem que é um personagem que é um cantor sertanejo também, só que é um cantor sertanejo mais raiz. Estilo Eduardo Costa, sabe? Sim. Uhum. Então eu comecei a imitar o Eduardo Costa, comecei a imitar o Bruno Marrone. Aí já é contigo aí, conta essa... Não, foi até engraçado que na época, né, que a minha irmã falou, como eu recebi muitas visitas lá em casa, aí minha irmã falou, o Daniel vai vir aí, eu lembro que eu fiquei ansioso, né? Fiquei ansioso, eu falei, pô, mas por que eu tô nessa ansiedade, Daniel? Eu ficava perguntando, Daniel vai vir, que horas que ele vai vir e tal. E eu lembro que no corredor, assim, eu consegui enxergar, sabe? Nós dois cantando juntos, assim. E eu lembro que no momento, quando eu vi aquilo, eu falei com Deus, Deus, mas como que vai ser isso aí? Eu vou cantar e vou contar uma piada? Como é que... Não tô entendendo ainda, né? E aí quando ele chegou lá em casa e começou, né? A gente pegando o violão, eu fui mostrar algumas músicas que Deus tinha me dado naquele momento, né? E aí ele pegou o violão e começou a fazer as imitações e puxando o alto, eu falei, ué, tô começando a entender o mistério aí, né? Porque se ele vai lá em cima, consegue alcançar os agudos aí... E assim, foi até interessante, porque a gente cantando, as vozes se encaixam, sabe? Muita gente fala assim, o dueto é perfeito, é legal, né? Isso. E assim, parece, né, que a gente canta 10, 15 anos juntos. Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Onde colocar os teus pés, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Quando eu fui chegar pro meu tio pra falar, que até mesmo pra dar uma satisfação, né, porque tinha perdido meu primo e esse fato, né, que foi meio chato assim, pra família. Aí quando eu fui falar com ele, que eu ia continuar como dupla, né? O que me surpreendeu foi que ele falou que já sabia. Aí na hora eu tomei um susto quando ele falou que já sabia, né? E ele falou, e vai ser Dan e Daniel. Aí eu tomei um susto maior ainda, que ninguém sabia, e ele não conhecia o Daniel na época, meu tio não conhecia. E aí eu perguntei ele, mas como assim? Mas ninguém sabe. Até então eu e o Daniel a gente estava orando, né? E pedindo confirmação de Deus. Nem a família. Nem a família sabia, ninguém sabia. E aí que ele me falou, ele falou, não, que na noite que seu primo foi enterrado, eu fui no monte e lá eu orei para que Deus te desse força para você continuar. E lá Deus me falou e me deu até o nome, que seria Dan e Daniel. Tá vendo, gente? É bom fazer Gospel Mix por causa disso. A gente cresce muito. Em cada entrevista, a gente cresce demais vendo o testemunho e a vida de cada um, a experiência de Deus cada um tem, né? Mas eu quero fechar esse bloco agora, que eu vou chamar os comerciais. Eu posso escolher a música? Pode, escolhe. Eu vou escolher então. Então, que a gente sabe, porque eu quero escolher. Eu vou escolher. Ele dá o show. Eu gosto demais dessa música. Olha aí, eu quero essa. Já vamos lembrar da música. Você quer só o refrão? Só o refrão. Vai lá. Simbora. Jesus é um artista, ele dá o show. A minha vida é o palco do Senhor. Quero ser um instrumento pra levar tua palavra para seu louvor. Jesus é um artista, ele dá o show. A minha vida é o palco do Senhor. Quero ser um instrumento pra levar tua palavra para seu louvor. Comerciais agora. Legal.
Todos os sábados, às 15 horas, programa Gospel Mix. Um programa de entretenimento, cobertura de eventos e todo o movimento gospel que acontece na região. Programa Gospel Mix. Sábado, às 15 horas, na Santa Cecília TV. Navegue agora no mais novo portal Gospel Mix, com vídeos, chat, fotos de bastidores e eventos com muitos prêmios. Acesse www.programagospelmix.com.br e divirta-se. Para você que tem sua empresa e deseja torná-la mais conhecida, anuncie no programa Gospel Mix. Procure o nosso departamento comercial no telefone 9107-8868 ou mande um e-mail para gospelmixtv@hotmail.com. A sua empresa mais o programa Gospel Mix resulta uma parceria de sucesso. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no Ministério Vida Nova, acesse www.portaligrejavidanova.com.br e saiba dos dias de cultos, endereços de igrejas, notícias do mundo cristão, devocional, visão da igreja, agenda de programação e muito mais. www.portaligrejavidanova.com.br. Vai encurtar o tempo entre o plantio e a colheita. Chegado o pior, é hora do melhor. Você vai plantar, colher e desfrutar. Quem te humilhou vai ter que te aplaudir de pé. O Deus que te levanta, esse é Jeová Jiré. Quem te humilhou vai ter que te aplaudir de pé. O Deus que te levanta, esse é Jeová Jiré. Esse é Dan e Daniel aqui com a gente no Gospel Mix, ao vivo, hein, gente? Olha, CD, Coração pra Deus, maravilhoso. Posso indicar, assim, com certeza, porque eu já escutei, a gente só indica o que a gente escuta. E muito legal aqui, essas composições. Vamos falar um pouco desse CD. Todas as composições são de vocês? Dan, sério? Uhum. Como é que surge assim? Você tem essa facilidade de... ou é pelas madrugadas, ou tem que estar... Tem aquele negócio, né, que sertanejo faz quando tá sofrendo, né? Isso Na nossa parte não, porque a gente tem Jesus no coração e assim, é só alegria, né? Mas tem aquela parte também que a gente tá meio ali, né? Oh Deus, e aí? Preciso na provação. E na provação, em vez de contar o sofrimento, né? A gente busca a Deus. E às vezes muitas canções surgem daí, né? E a gente tem essa interatividade com o público também, né? Que é essa linguagem. E assim, eu glorifico a Deus por ter me dado essa oportunidade, né? De compor músicas assim, que tem a linguagem dos jovens. Como Coração pra Deus, é fantástico. E a música nova que a gente vai falar daqui a pouco, Nosso Deus é Top. E eu tava contando agora há pouco a história dessa música Coração pra Deus. Isso que eu ia falar, porque você pegou justamente um símbolo que a galera hoje faz, né, corriqueiramente, né? Que surgiu lá do jogador lá. Você acredita que na hora parece assim, fala assim, pô, isso foi uma jogada de marketing, mas na hora eu não pensei nisso. Tipo assim, isso foi consequência, assim, né? Porque na hora quando eu compus essa música, assim, que Deus me deu, a gente tava, na época, eu tava com meu primo ainda, a gente tava tirando fotos de trabalho e tal, a gente tava assim num terraço, assim, sabe? E tirando foto e tal, pra pegar as nuvens e tudo. E aí, enquanto eles estavam olhando as fotos lá, aí eu falei assim, não, mas o sol tá bonito demais. Eu falei assim, Deus é perfeito, né? Aí eu fui e fiz um coração, assim, sabe? Fiz um coração pro céu, assim. Eu disse, Deus, obrigado, né? Como gratidão. Aí na hora, assim, parece que eu senti algo como se Deus tivesse respondido. Se eu tivesse sido correspondido com aquele gesto. E eu falei, olha, rapaz, acho que isso mexe com o coração de Deus. Se isso alegra o coração de Deus, aí eu falei, pô, se tem resposta, dá pra fazer uma música.
Aí eu pensei, pô, eu levantei a mão pro céu, fiz um coração, levante as mãos pro céu, faz um coração pra Deus. Aí veio a melodia, levante as mãos pro céu e faz um coração. E eu dormi pensando nisso, acordei cantando isso. Fui lá e eu fiz um teste com a minha mãe lavando roupa lá. Cantei. Aí não parou mais, eu falei, pronto, batata. Fechou. E aí hoje a gente fica feliz demais, né? Igual a gente tava agora na Marcha para Jesus, né, de Cuiabá, há uma semana atrás, e chegar e você dar a primeira nota, e ver a galera cantando e fazendo um coração para Deus, mais de 50 mil pessoas, assim, isso mexe com o coração da gente. Na verdade, todos os lugares que a gente vai, quando a gente canta essa música, a gente lança só o levante, o povo já vai. Levante as mãos pro céu e faz um coração pra Deus, e com sua voz declare, sou apaixonado. Levante as mãos pro céu e faz um coração pra Deus, e com sua voz declare, sou apaixonado. Você tem um pai que é apaixonado por você, e ele te ama, e antes mesmo de você nascer, ele já escrevia sua história. Amor de pai, amor de mais, amor perfeito, é um amor maior do mundo, e uma declaração de amor vamos fazer todos juntos. Levante as mãos pro céu e faz um coração pra Deus, e com sua voz declare, sou apaixonado. Levante as mãos pro céu e faz um coração pra Deus, e com sua voz declare, sou apaixonado. Levante as mãos. A Sony foi um presente de Deus, assim, sabe? Foi realmente resposta de oração. Eu queria até contar um testemunho bem rapidinho, que em 2011 nós estávamos na feira da Expo Cristã, e naquele momento a gente estava sem gravadora, né? Porque foi logo após o acidente, bem no começo da dupla, né? Porque o acidente foi dia 9 de junho, nós começamos a cantar por volta de mais ou menos final de julho, né? Começo de agosto, e a feira já foi em setembro. Então nós estávamos ali na feira. Eu lembro que a situação, principalmente financeira, estava terrível. Então a gente pegou um dinheiro aqui, um dinheiro ali, papapá, juntamos uma grana para ficar todos os dias da feira em São Paulo, tudo por nossa conta. Eu lembro que nós fomos de ônibus voltando de avião, compramos a passagem porque estava na promoção. E a gente ficou num hotel, eu acho que se não for o pior, é um dos piores hotéis. Dá uma disputa boa entre os piores. Não ele tá os piores hotéis, assim, do lado da estação de ET ali. Então, nosso assim, foi quarto, na verdade, ele era duplo, mas tinha que ser triplo, né? Porque tinha gente e mais um rato. Mais um rato. Tinha uns ratinhos lá, né? Uns ratinhos dessa, mãe. O negócio era e aí... Corta pra mim. Corta pra mim. Rato dessa, mãe. Você não imagina. E eu lembro que a gente tava indo pra feira, e a gente ficava lá na feira rodando que nem barata tonta, né? Batendo nas portas lá. E a gente sem grana. Então a gente tinha que escolher, por exemplo, pra questão de alimentação, a gente não tinha dinheiro pra almoçar e pra jantar, então tinha que escolher uma refeição por dia. E aí, lá todos os stands, geralmente tem aquela maquininha de chocolate, café e tal. Louvado seja Deus pela vida do rapaz que criou essa maquininha, não foi? Ele tem um lugarzinho no céu, com certeza. E a gente tava como a gente conhecia só o rapaz da Sony, o diretor da Sony, então a gente ia muito lá no stand da Sony. A gente até brincava que chegava lá, a gente cumprimentava os artistas lá, os cantores da Sony e tal. Os caras nem conheciam a gente. E ia lá, pegava um chocolate, tomava, dava uma passeada, voltava lá. Ô, meu irmão, como é que você tá? Apertava o botãozinho. Eu lembro que no final do dia minha barriga tá desse tamanho, tanto era chocolate. Nossa Deus. É porque é a única coisa que eu podia fazer, porque eu não tinha dinheiro mais, né? E aí a gente começou a entregar. A gente estava com a matriz, o CD, fizemos várias cópias, começamos a entregar em todos os estandes, todas as gravadoras. Batemos nas portas das rádios pra gente fazer entrevista. Aí o pessoal da rádio falava assim, mas vocês não são nem conhecidos, infelizmente não tem como fazer entrevista com vocês, já tem a programação, com gravadora e etc. Falei, caramba, não tem jeito, tem que ter gravadora mesmo. Aí entregando todas, até a Xing Ling Music a gente entregou. E quando foi no último dia, no sábado,
nós fomos entregamos em todas. Faltou uma gravadora. E quando nós chegamos nessa gravadora, tava lá uma cantora, que é inclusive a minha pastora, né? Uma das minhas pastoras lá da Igreja Batista da Lagoinha, que é a Ana Paula. E a Ana Paula tava lá e o povo tava em cima da Ana Paula, a gente olhou pro stand. Aí eu olhei pro Dan e falei, e aí, cara, vamos entregar lá? Ele falou, não sei, o que você acha? Eu falei, não, melhor não. Tipo aquela coisa assim, é muito pra nós, sabe? Às vezes a nossa fé, ela é abalada, sabe? Tem pessoas que acham que pastor, ministro de louvor, missionário, apóstolo, o que for, é como se fosse um super-herói, sabe? Certo, né? Tudo dá certo, tudo tá bem, mas não, às vezes a nossa fé é abalada. Eu gosto muito de contar esse testemunho na igreja, por quê? Porque mesmo você tendo, né, você tendo a unção e tendo um chamado de Deus, às vezes você fala, Deus, o que está acontecendo? Né? Às vezes você fica indignado, ou então às vezes você não acredita, né? Mas Deus sempre nos surpreende. Então, eu lembro que depois que nós saímos da feira, nós começamos a abrir os e-mails para saber as respostas das gravadoras que nós tínhamos entregado os CDs. E era só não, Simone. Não. Infelizmente vocês não. Infelizmente não é o que a gente procura no casting. Não faz parte do estilo que nós procuramos e tal. Só resposta negativa. E aí passou um tempo depois, nós recebemos um chamado lá, um e-mailzinho lá de uma moça muito abençoada. Quero mandar um beijo para ela, Renata Cenizo, diretora da Som Livre. Exatamente a gravadora que nós não entregamos o CD. Então que isso serve para que Deus sempre nos surpreende. Aquilo que a gente acha que é pouco ou muito para nós, Deus sempre tem mais para nós. E aí a gente tinha mais 2 contratos nas mãos. Além da proposta da Som Livre, vieram mais 2 grandes gravadoras aí do mercado e nos ofereceram também a proposta. Nós tínhamos 3 contratos na mão e podíamos escolher, e oramos e pedimos direção de Deus, e Deus respondeu, e hoje está aí, essa bênção. Gospel Mix tá chique demais. Deus abençoe vocês. Vou fechar o programa ao som deles, Dan e Daniel. Nosso Deus é top. Deus quem criou, tá vendo aquela estrela lá no céu? Foi Deus que desenhou. Tá vendo aquela lua? Foi Deus quem criou. Tá vendo aquela estrela lá no céu? Foi Deus que desenhou o céu, a terra e o mar, você e eu. Foi Deus quem criou o universo e tudo ao seu redor. Foi Deus quem fez. O nosso Deus é top, o nosso Deus é top. Ele é tremendo, poderoso, o Deus forte. O nosso Deus é top, o nosso Deus é top. Ele é tremendo, poderoso, o Deus forte. Tá vendo aquela lua? Foi Deus quem criou. Tá vendo aquela estrela lá no céu? Foi Deus que desenhou. Tá vendo aquela lua? Foi Deus quem criou. Tá vendo aquela estrela lá no céu? Foi Deus que desenhou o céu, a terra e o mar, você e eu. Foi Deus quem criou o universo e tudo ao seu redor. Foi Deus quem fez. O nosso Deus é top, o nosso Deus é top. Ele é tremendo, poderoso, o Deus forte. O nosso Deus é top, o nosso Deus é top. Ele é tremendo, poderoso, o Deus forte. O nosso Deus é top, o nosso Deus é top. Ele é tremendo, poderoso, o Deus forte.